paixão e carência, outras formas de usá-las. Você está sentindo o poder? Porque, olha, o que eu tô inspirado, o quanto eu me preparei para falar sobre isso, quanto... convenhamos, me preparei a vida inteira para falar sobre isso. Estamos aqui para falar sobre amor, quiçá? Não, quero falar sobre o vírus da paixão que nos adoece, que nos acomete, a loucura, que toma a nossa mente, que faz a gente pensar tanto ou deixar de pensar, que faz a gente agir por impulso, que faz a gente se sentir enfeitiçado. A gente já falou hoje sobre paixão, sobre a carência. Carência essa que, por vezes, tudo que eu queria era não senti-la. Tudo que eu queria era não senti-la. Mas, no final das contas, ela tá aqui, presente. Existe uma demanda de saber lidar com ela, de saber me relacionar, de saber escutá-la, de saber ouvi-la, compreendê-la, entender o que ela quer, o que ela está querendo, por que ela está se manifestando aqui. Sim, vamos falar sobre carência, vamos falar sobre paixão e formas de usar. Chama atenção para o verbo usar, né? Como que a gente pode usar? Eu poderia ter dito formas de lidar com a paixão e com a carência. Uma das formas de lidar com a paixão e com a carência é saber usá-la. Ousado, porque muitas vezes ela nos usa, convenhamos. Então a ideia é que a gente consiga se colocar nesse lugar aqui de consciência a ponto de saber articular com o vírus da paixão e da carência. Muito boa noite para quem está ao vivo aqui comigo, relembrando que esse episódio está sendo gravado ao vivo no Instagram. Se você estiver pelo YouTube, cara, deixa seu comentário, pelo amor de Deus, quando terminar isso aqui, tá bom? Não seja falso, não. Se você não está inscrito no canal, se inscreve também. Se você estiver pelo Spotify, eu espero que minha voz faça boa companhia aos seus ouvidos, tá certo? E que você dê bons sorrisos nesses minutos que passaremos juntos aqui. Para quem está comigo no Instagram, muito boa noite. Hoje é uma terça-feira, dia 6 de agosto de 2024. Estou me sentindo um radialista aqui. E eu vou enviar esse vídeo aqui, esse episódio ao vivo, aqui no meu canal e para algumas pessoinhas que possam se interessar e se juntar a nós, tá bom? A gente já vai começar aqui. Hoje a gente vai dividir esse conteúdo aqui em alguns passos ousados da minha parte por tentar, né, trazer esse conteúdo de como usar a paixão. Muito ousado, mas é que no final das contas, honestamente, eu sou um amante. Então, estou muito feliz de poder assumir isso aqui. Bora lá, enviei, hein? Enviei aqui agora no meu canal. Como que surgiu esse tema, gente? Estamos aqui, ao que tudo indica, toda terça-feira gravando esse episódio ao vivo. E eu tenho feito muitas caixas de perguntas no Instagram e veio alguns temas em torno, claro, disso, porque isso está sempre, né, na nossa vivência do ser humano. A carência tira a gente, né, como um cavalo. E aí, um cavalo não, derruba a gente do cavalo. E ontem, teve uma troca muito bacana no que eu respondi nos stories. E aí eu quero trazer um pouco qual era o caso, tá certo? Isso aqui é só uma introdução para a gente poder se contextualizar. E a intro era a querida seguidora, né, que já entrou, já saiu aqui, então vamos lá, o anonimato está garantido aqui, tá bom, gente? E aí ela falou, pô, eu tô me envolvendo e estou com medo de estar sendo feita de boba. E aí, partindo do princípio de que, né, gente, se envolver é se vulnerabilizar, se envolver é dar pro outro a chance dele te afetar, seja pro bem ou seja pro mal. Nossa, que duro isso, duro demais. É estar vivo, né? A gente tá aí para sentir as dores de poder entregar a sua vulnerabilidade ou o seu coração, a sua mente para outra pessoa tomá-la de ti. Só que existem limites que precisam ser postos na mesa, ou aqui nesse diálogo que a gente está iniciando, beleza? Que está sendo introduzido. E o que eu trouxe para ela foi, eu fiz uma síntese ali que eu gostei bastante. Falei, a sua responsabilidade é a sua integridade. Vou repetir, a sua responsabilidade é a sua integridade. Então, no que tange eu me vulnerabilizar ao estar conhecendo outra pessoa, e isso é um pouco conflitante, eu vou ser um pouco polêmico nas próximas palavras agora. Quando a gente fala, tem a popularidade da responsabilidade afetiva, né? E é importante. Mas muitas vezes a gente está falando sobre isso, terceirizando a responsabilidade tão somente para o outro. Compreende? Então, sobretudo, a minha responsabilidade é para comigo, em primeiro lugar. Não que o outro não tenha nenhuma responsabilidade, é claro que tem. Mas eu preciso, antes de cobrar o outro, me cobrar.
a responsabilidade comigo. E a minha responsabilidade é com a minha integridade. Inclusive, na hora de eu escolher, ou de eu me permitir me vulnerabilizar, no sentido de me envolver e de tecer aqui essa relação com essa pessoa. Não dá para evitar dar ao outro o poder de te machucar. Não dá para evitar. Isso é não se relacionar. Na perspectiva de quando a gente está se relacionando, isso está dado. Agora, o grande ponto que eu preciso trazer a consciência, até mesmo para introduzir de fato esse episódio, é que antes de você se entregar 100% ao outro, entende? É aí que está a questão. Entenda que o outro não pode ser responsável pela sua integridade. É você que tem que se manter íntegra. Mesmo que ao mesmo tempo que vulnerável. Olha que loucura, eu sei, mas é verdade. Olha para o que eu tô... Ou escuta. Escuta, ouça essas palavras e olha para a tua vida. E você vai perceber isso. A responsabilidade afetiva começa em você. Você precisa se responsabilizar pela sua integridade. Dentro do diálogo ali na minha caixa de perguntas, e como a gente conversou sobre isso, os caminhos práticos que eu dei, como nas minhas palavras aqui, né, sobre ocupar o centro. Então, isso eu estou me envolvendo com essa pessoa, ela tem o poder de me fazer de boba, mas ao mesmo tempo, se eu não dou a ela esse poder de ela me fazer de boba, isso não é se relacionar. Então, qual é o que eu proponho aqui como solução? Vamos lá. Eu dou esse poder a outro de me tocar, ou seja, me vulnerabilizo no que é necessário nessa equação aqui, nessa relação, aliás, mas ao mesmo tempo eu preciso manter raízes em mim. Entende? Tipo, eu dou espaço para o outro, mas ao mesmo tempo eu vou construir raízes em mim. Se eu não tenho essas raízes e eu dou espaço para o outro, esse espaço para o outro é muito poderoso. Agora, quando eu dou espaço para o outro se relacionar comigo, fazer abrigo em mim, de certa forma, né, me impregnar com a tua presença, ai que delícia. Mas se eu tenho raízes, eu consigo fazer isso. Eu consigo dar espaço para o outro entrar, entende? E ao mesmo tempo, quando for o tempo necessário que se construir, eu consigo permitir com que ele saia. Vai doer pra um caralho. Mas eu vou estar com a minha integridade de certa forma resguardada, nem que seja para que eu possa, me reintegrar, me reconstruir. Agora, se eu não construir raízes e me vulnerabilizei ao me relacionar com o outro, quando ele me fizer de bobo, nas palavras da seguidora, né? E quando for embora, eu vou estar vazio de mim. Eu vou estar vazio de mim. Perdido. Sem chão. E aí, para quem sente, isso não é novidade, né? Certamente você já se viu nesse lugar. Então já começamos com essa introdução, trazendo aqui poder, tá certo? Porque a real é isso, assim. Como que na minha vida prática, quando eu me envolvo com o outro, eu permito com que o outro tome um espaço que precisa ser dividido comigo. Entende? Em primeiro lugar, eu preciso me relacionar comigo. Eu preciso manter essa relação em vista. Então, assim, isso aqui está contextualizando, dando o tom desse diálogo aqui desse episódio. Como vocês estão? A Ana segue por aí, porque ela disse que voltou atenta. Tá atenta mesmo? Me diga aí como foi essa introdução para vocês, porque a gente hoje vai falar aqui em 3 passos. Tá certo? Então diga aí. Vi que a Isa entrou também. Como é que vocês estão? Pegaram? Acompanharam? Vamos seguir. Mas eu quero saber um feedbackzinho aí. Ai, tava aqui, ó, me preparando para esse episódio, cantarolando Sorriso Maroto. Ai, 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 ai. Eu tô animado com o que eu vou compartilhar com vocês aqui. É um pouco contra-intuitivo, parece, né? Por muito tempo, talvez eu julguei que a solução pra... Ah, você tá aqui, Ana. Por muito tempo eu julguei que a solução fosse não abrir espaço para o outro. Talvez vocês também, né? Muitas vezes eu pensei que a solução fosse não abrir espaço para o outro. Mas à medida que eu consigo entender, tá nem piscando? Que benção. À medida que eu comecei a entender, né, como que eu consigo me relacionar comigo, manter essa integridade que eu estou propondo aqui, aí ficou mais gostoso se relacionar com o outro. Antes de eu ir para os passos, então trazendo um pouco de fofoca, sabe como que eu particularmente consegui acessar essa vou chamar de habilidade, ok? Essa habilidade, quando eu comecei a viajar. Eu não sei se eu já falei isso em algum outro episódio. Mas quando eu tinha uma data para sair do Rio de Janeiro, de Guaratiba, aí eu me permiti me relacionar em Guaratiba, porque eu sabia que
que tinha uma data ali, e aí foi a forma que eu consegui na minha história, com minhas questões, os meus traumas que seja, né, meus bloqueios, foi quando eu consegui me abrir para tipo, deixa eu criar um negócio gostoso aqui, substancial com o outro, deixa eu me vulnerabilizar. Eu sabia que de alguma forma teria um espaço depois para finalizar aquilo, né? Aí foi assim no Rio, foi em São Paulo, foi em Salvador, porque eu não parei, né? Graças a Deus. E aí eu me relacionei, sim, de um outro jeito mais gostoso, sabendo, tendo o meu eixo em mim, né? Vamos lá. Plano piscando, cirúrgico, hoje veio muito no momento necessário. Então você segura aí, porque a gente tem mais 3 passos aqui, tá certo? Essa foi só a introdução. Como que a gente vai costurar essa nossa narrativa que a gente vai seguir aqui agora, ao vivão? Eu abri caixa de perguntas, né, para vocês contribuírem com esse episódio. Aí eu separei 2 perguntas que eu vou usar respondê-las aqui. E, gente, vocês vão precisar respirar, tá? Porque esses conteúdos que eu estou trazendo têm uma base filosófica um tanto quanto provocativa e fora um pouco do senso comum. Então vamos nessa. Primeiro passo é respondendo uma das questões que eu selecionei, tá? É inverta a ordem. Assim tá abstrato, não dá para entender, né? Deixa eu ler a questão. A questão é: eu sinto a baixa autoestima quando eu não tenho validação vinda do outro. Aí fica aquela sensação de insegurança. Vamos lá, baixa autoestima, quando eu não tenho validação vinda da outra pessoa. Da pessoa que eu me relaciono, vai, né? Deve ser isso. E aí fica aquela sensação de segurança. Meu bem, eu te sinto aqui. Infelizmente, sei exatamente como é isso. E senti isso grande parte da vida e vou continuar sentindo, e por isso a gente precisa se precaver e cuidar. Então, vou dividir aqui uma lógica para que a gente possa, de alguma forma, ter uma ferramenta prática para olhar para isso. Recapitulando, baixa autoestima quando eu não sou validada pelo outro. E aí eu me sinto segura. Qual é o passo 1 que eu estou trazendo? Inverta a ordem. É uma provocação aqui a olhar por outra perspectiva. Não é que você está com baixa autoestima porque você está procurando, porque você não teve a validação do outro. Você está procurando a validação do outro por não estar trabalhando a sua estima, a sua autoestima. Por isso, eu estou procurando a validação no outro. Então, é provocador, tipo, inverta essa ordem, porque você precisa trazer para essa equação o princípio no meu trabalho que eu compartilho, principalmente na mentoria, da autorresponsabilidade. Entende? Olha esse lugar, e aí, gente, né? Abre o coração. Você tá falando, acho que quem já me conhece sabe meu tom aqui, né? Então, assim, não espere que eu não vou te provocar. Tá tudo bem sentir raiva de mim, tá? Mas vamos nessa. A gente flerta todo o tempo emocionalmente, se permite nutrir e morar no lugar da vítima. E não que não sejamos vítimas socialmente falando, claro que somos. Enfim, vários fatores, por vários motivos. Pessoas pretas, LGBT, mulheres, enfim. Você sabe bem a sua história, não preciso te explicar isso. Mas emocionalmente falando, você fincar o lugar da vítima não vai fazer nada por você. É o lugar mais inóspito para a vida. Não é aí que mora a autotransformação, não é aí que mora o protagonismo da tua história. E, mano, a gente tem essa demanda de construir, de novo, musculatura emocional para dar conta de se fortalecer a ponto de sair desse lugar. É uma tarefa árdua, não é para qualquer um. Você sabe quantas vezes você não conseguiu fazer isso. Exige dedicação, de fato. Alcançar um nível de capacidade, de habilidade. Gerenciar as suas emoções é isso. É uma habilidade que se ganha a partir do momento que você se desnuda e encara essa tarefa. É uma tarefa. É desafiador mesmo. Seguir o baile é se relacionar, enfim, da forma como você já sabe que a gente pode ser, e isso pode levar a gente para lugares realmente de muita pouca prosperidade. Ok? Então vamos lá, inverta a ordem. Nesse sentido, é importante assumir o papel de que eu vou ter que me responsabilizar por mim nessa equação. Inclusive pela minha autoestima. E, gente, buscar validação no outro é um BO para todos nós, seres humanos. A gente está sempre buscando, a gente precisa, né, se sentir fazendo parte. A gente precisa, de fato, se sentir validado. E aí é muito desafiador a gente trilhar o caminho que eu estou aqui propondo, porque eu estou propondo isso não para vocês, eu estou propondo isso para mim. Quando eu trago isso aqui nesse discurso, no meu conteúdo, é porque é o que eu estou buscando de verdade para mim no dia a dia, e é muito difícil.
mas que é eu me autovalidar. E de alguma forma isso inclui, deixa eu ver aqui se eu não vou furar uma... Pronto, se eu não vou furar, que eu tenho um roteiro aqui, né? Eu quero saber se eu não vou furar o tópico. Isso inclui a necessidade de me dar uma devida desimportância. Olha que loucura. Tá bagunçado, né? Eu sei, são questões muito fortes. Inclusive, vale a pena dar os créditos aqui. Finalizei essa semana um livro chamado Coragem de Não Agradar. Talvez você esteja me ouvindo e você possa ter lido isso. Se você leu, você sabe quão forte é. E, enfim, isso tá borbulhando aqui porque eu acabei ontem esse livro. Um livro muito bom. O que eu quero dizer com se permitir ser desinteressante pro outro, sabe? A forma da gente conseguir se autovalidar vem de eu aceitar quem eu sou, as minhas limitações, as minhas características, aquilo que eu consigo servir, e ao mesmo tempo permitir com que o outro assumir que de alguma proporção eu não sou tão interessante assim para o outro e tá tudo bem, que ele tem um direito também. As pessoas têm o direito, né, de não se interessarem por mim. Porque do contrário, eu vou estar sempre correndo atrás, como uma líder de torcida desesperada vai por atenção, entende? Imagina você ali pulando, igual uma líder, assim, tipo, exaustivamente se esforçando para ser validado pelo outro. E no mundo grande desse que a gente vive, é um aprisionamento sem fim. Mas voltando alguns passos atrás aqui, no primeiro passo 1, que é inverter a ordem, ou seja, eu tenho baixa autoestima, por ter baixa autoestima, eu preciso da validação do outro. Então, como que a gente faz um caminho oposto aqui? E aí, há um tempo atrás, me apaixonei, kkk, num lugar que eu não deveria, digamos assim, para falar por baixo, mas assim, num lugar que não tinha espaço de correspondência, pronto, facilita de entender, né? Então foi um surto, surtei quando eu vi, estava ali criando toda uma fanfic na minha cabeça, alimentando e a nutrindo, assim, cotidianamente. Foi intenso, porque eu sou intenso. Enfim, me vi naquela situação. Aí eu comecei a pesquisar, né? Porque eu tenho que me virar. Deixa eu pesquisar como é que eu me viro aqui. Psicóloga, tá? Terapia ali, ó, tá torando. Eu assim, lidando com isso. E eu aqui, né? Mentor de autoconhecimento. Ensinando várias coisas ao mesmo tempo lidando. E isso é tão bom isso que eu tô dizendo. Mas tá só no terceiro passo que eu vou voltar nisso. Nesse negócio do mentor, né? O fato de ser mentor e passar por isso. Mas vamos aqui, volta, me acompanha. Aí eu tava lá, na paixão. Se ligou? Do nada, uma paixão. Não tava preparado pra isso, não era o plano. Eu tava ocupado, trabalhando. Porque a paixão é uma merda por isso também, né? Você tava ali, vivendo a vida, seguindo o baile, tem planos, rotina, tem até um texto muito bonito que eu gravei. Já gravei, deve ser semana que vem. Eu falo disso. E do nada você estiver ali pensando, porque eu só vivo pensando em você, é sem querer, você não sai da minha cabeça mais. Uma merda, tava assim, nesse estado. Por que uma merda? Porque não era correspondido o negócio, né? Enfim. E aí eu fui estudar sobre friendzone e como não ficar na friendzone, enfim, uns conteúdos assim. Foi legal, foi legal. É uma das coisas que me trouxe ali era essa demanda de você conseguir se ocupar de outras coisas. Ou seja, a paixão, esse sentimento que eu estava demandando inteiramente para como é que eu posso dizer? Um objeto, vou chamar assim, tá? Um elemento, uma pessoa, eu posso colocar isso para outros elementos também, ao mesmo tempo, simultaneamente. Isso vai conseguir fazer com que as coisas fiquem menos inflamadas. O que eu quero dizer com isso? Rapaz, o que você faz por você? Lembra da autoestima? O que você faz por você antes de precisar ser validado, que não precisa ser validado pelo outro? Por exemplo, é a corrida, é meu hobby, que é, no meu caso. Ok, além da corrida, não está sendo suficiente a corrida, então qual outro hobby? Como que eu posso preencher, trazer um repertório de paixão que não esteja centrado nessa figura idealizada aqui, que está sendo, nesse momento, o alvo de toda a minha atenção. Então eu preciso pegar essa atenção que está desequilibrada, injustamente sendo jogada para essa figura. Por que eu digo injustamente, tá? É injusto com o outro também. Muitas vezes. E com você, porque ele precisa cuidar da vida dele, ele precisa se administrar e essa relação precisa estar mais leve. Só que quando eu, né, demando tudo para ele, quando você demanda tudo para essa pessoa, fica pesado para ela, fica muito pesado para você. Você não consegue, enfim, ser dona de si de novo, né, novamente. Então tem um lugar aí básico que é você manter a sua rotina, no sentido mesmo de conseguir, apesar de estar pensando na pessoa, né,
conseguir construir uma rotina onde você consiga estar centralizado. Então vem os hábitos de autocuidado, o treino, enfim, atividade física, sono, o básico que, né, precisa assim, para sempre a gente vai precisar vigiar. Mas além disso, outros hobbies, outras paixões. O que eu poderia fazer por mim? Enfim, tira o nosso eixo totalmente. Ser correspondido é gostoso demais. Ser correspondido é muito bom. E não ser é muito ruim. Mas vamos lá, outras relações, culpar de si, né? Porque, cara, e aí tem uma história da minha adolescência, eu já vou pro passo 2, perdão. Mas tem uma história que eu já falei vários conteúdos, assim, né? Do quanto em algum dado momento, em um relacionamento que eu tive, muito forte que foi pra mim, eu percebi que eu tinha tornado o outro responsável pela minha felicidade. E isso é muito fácil de acontecer. Muito fácil de acontecer. E aí, é aí que eu quero trazer como ser injusto para o outro. Imagina se alguém aparece agora e me responsabiliza pela felicidade dessa pessoa. Aí eu vou ter que dar conta, aí no final, tipo, aí depois vai me julgar, me criticar, enfim, que seja, mas é indevido tal responsabilidade. E entendendo que felicidade, né, é um ecossistema. Não é uma relação jamais que você é responsável por dar conta de sustentar o sentimento, enfim, o resultado da que é a felicidade. É multifatorial. Então é necessário, de fato, vários comportamentos, hábitos e investimentos para construir aí isso, esse resultado. Então é isso. Em algum momento, eu preciso ser pela dor de tornar o outro responsável pela minha felicidade. E honestamente, se eu não me cuidar, eu vou voltar para esse lugar. Então é importante essa vigia. Então o primeiro passo, respondendo a questão aqui da caixa de perguntas, foi inverter a ordem. E o nosso segundo passo é: não ser rejeitado é aprisionador. Não ser rejeitado é aprisionador. O que eu quero dizer com isso? Explicando um pouco melhor. Me esforçar para não ser rejeitado, não aceitar a rejeição que o outro tem o direito de produzir sobre mim, é aprisionador. Porque eu vou viver a vida buscando essa validação, buscando essa aceitação que não é minha, que eu não estou construindo em mim. Aí volta, lembra, eu sou responsável pela a minha responsabilidade e a minha integridade? Então, eu preciso me autovalidar, eu preciso me aceitar. Se eu estou terceirizando isso para o outro, eu estou cobrando do outro aquilo que, na verdade, eu preciso cobrar de mim. Então, essa ordem está invertida e, logo, adoecida. E aí produz isso que a gente tanto já sentiu na vida, que é essa necessidade, essa demanda do outro. Mas aqui, de novo, também foi respondendo uma pergunta de vocês, dos stories. E a pergunta não, né? A situação da pessoa é querer mudar quem eu sou para agradar. Querer mudar quem eu sou para agradar o outro. Gente, é fácil. Demais. Tô aqui, ó, todo iluminado, cheio de conhecimento das filosofias. Se eu não vigiar, eu vou estar alterando facilmente. A gente vai se modificar para poder, enfim, ser aceito. Então, tudo isso que eu estou trazendo é muito forte, porque a gente está falando aqui sobre uma reprogramação comportamental que começa no nível, né, daqui, né, da nossa mente, mental, mas também da psique, assim. Como que eu consigo cavar espaço para, de fato, criar esse nível de autonomia. Isso é de eu me permitir tal desimportância, né, em primeiro lugar. Porque muitas vezes tem um ego muito inflado, onde eu sou o centro aqui do universo, logo as pessoas precisam me amar. As pessoas não podem me rejeitar, então eu preciso ser muito querido, muito bem quisto pelos outros a todo tempo. E aí é de um esforço que dói. E mesmo quando a gente não está falando mais da sociedade como um todo, mas sim dessa figura que agora é o alvo da minha paixão, ainda assim isso está muito em desequilíbrio, né? Vamos lá. Então tem um lugar aqui que eu estou tentando cavar com vocês, que é a demanda, a necessidade de assumir a responsabilidade da relação com a gente mesmo, em primeiro lugar, né? Novidade, não, é meio óbvio, parece, né? Meio piegas até, mas ao mesmo tempo, dentro do contexto que eu estou trazendo aqui, a gente vê que na verdade é bem fora do comum. Bom, essa capacidade que a gente precisa, essa responsabilidade, aliás, essa demanda, né, de dar o direito do outro, de resguardar, de respeitar o direito do outro, dele não botar fé em mim, ou até mesmo dele não me querer. Cara, assim, quando a gente tá fissurado, a gente tá muito apaixonado, a gente quer muito outro, dói demais o outro não me querer. Meu Deus, dói demais. E aí eu fiquei até um pouco emocionado. E aí o ponto é, nesse momento eu preciso lembrar quem o outro é, né? Que o outro não é quem eu tô projetando que ele seja. O outro não é a projeção que eu faço dele. O outro é o outro, o ser humano.
Mas eu projetei muito de mim, ou do que me falta, da minha carência, daquilo que eu me afeiçoo, eu projetei isso no outro. E aí por isso tamanha necessidade. Ai, dói demais, cara, ser rejeitado por quem a gente quer, mas ao mesmo tempo a gente ganha algum nível de anticorpos. A partir do momento que a gente aceita e respeita isso. Vamos lá. Vamos lá, que a Ana trouxe aqui. Amigo, eu parei de fumar cigarro, pensando na minha saúde bucal. Depois que me apaixonei, diminui meu consumo de maconha também, e acabo achando essas mudanças positivas. Calma, não entendi a relação. Você parou de fumar cigarro e parou e diminuiu a maconha depois que se apaixonou, porque a pessoa de alguma forma tinha uma influência sobre isso? É isso que você está dizendo? Maneiro, incrível, muito bom. E aí eu começo a costurar aqui, a chegar perto do que da provocação inicial, né? Que é formas de usar. Como que a gente consegue usar a carência e a paixão a nosso favor? Como é que a gente consegue manejar esse magnetismo tamanho para que a gente possa, de fato, articular nosso desenvolvimento pessoal, tá bom? Nosso terceiro passo vai falar sobre isso. Mas antes, eu quero me demorar um pouco aqui nesse segundo. Quando eu estava apaixonado, né, nessa minha paixão anterior, porque eu já fui para outras, quando eu estava numa outra aí, aquela que não era correspondida, que era só uma viagem, aí eu fui estudar um pouco, né? Um pouco de psicanálise e de filosofia de Spotify, ok? Alguns podcasts assim, mas, e falando muito como terapeuta, inclusive, também. Mas eu comecei a entender esse lugar dessa fixação que eu posso colocar no outro. Quando o outro, na verdade, está sendo a representação de um desejo que não diz respeito necessariamente a quem ele é, entende? Eu quero que vocês ouçam isso que eu estou dizendo, assim. Você, por exemplo, pode criar uma idealização de mim enquanto sol crespo que diz mais sobre você, sobre as suas necessidades, sobre a sua história, do que sobre mim, efetivamente. Porque você está me enxergando pelas suas lentes. Então, por que a gente precisa olhar para isso que eu estou dizendo aqui agora? Isso que foi fixado, que foi cristalizado? Porque para conseguir usar a paixão de uma outra forma, no sentido de eu vou usar esse sentimento avassalador a meu favor, isso só é possível quando eu consigo desconstruir uma ideia cristalizada, uma ideia fixada. Então, eu não posso fixar. Eu não posso me acomodar com a ideia de que isso é o que é, que essa pessoa é, por exemplo, perfeita para mim, e que nós dois juntos vai ser a melhor coisa que eu vou ter na vida, e que eu não vou conseguir mais nada tão bom quanto. Pegou a visão? São esses tipos de sentimentos que tem muito a ver com a fixação, tem muito a ver com esse apego. Mas eu não estou falando só apego à relação, estou falando do apego à visão sobre a relação. É possível eu enxergar essa relação de uma outra maneira. É possível enxergar essa relação de uma outra maneira. Só que, como eu estou infectado pelo vírus da paixão, muitas vezes a gente, nessa condição infectada, vamos dizer que isso seja um sintoma do vírus, ok? Vamos comigo nessa visualização? Então, eu peguei um vírus Covid, lembra que a gente não conseguia sentir... A gente não, tá repreendido. Mas as pessoas não conseguiam sentir gosto de comida, nem paladar. Gosto de comida e paladar é a mesma coisa. Olfato e paladar. Vamos dizer que a paixão, ela te deixa turva também. E aí um dos sintomas que isso dá é você não conseguir enxergar a realidade honesta. Você enxerga ela envesada pela paixão. Por essa lente que você está, colocando nos seus olhos. E aí é importante, caso você esteja me ouvindo aqui, passando por esse momento, por esse sintoma, cara, duvide um pouco disso, sabe? Dá um espaço para falar, cara, por mais que eu esteja muito fixado, eu tô gostando, tô curtindo muito essa pessoa e tá me fazendo bem, né? Claro que faz bem também. Eu preciso me relembrar de que isso que eu estou enxergando é uma miragem no deserto. Cara, isso vai fazer um bem danado. Sabe? Lembra racionalmente disso. Tá se sentindo exposta? E eu, amiga. Eu estou nua aqui. Isso aqui tá quase um OnlyFans. Você não tá entendendo. Tava até pensando, meu Deus, se algum bofe entra aqui, eu falando essas coisas, eu me desconcertar, eu ia chorar e acabar a live na hora. Se o dito cujo entra. Mas é isso, gente. Vamos pro passo 3, então, que aí eu já tô de leve entrando no passo 3. Passo 1, então, foi inverter a ordem. Não é que eu tô com baixa autoestima porque eu não tô sendo validada. Eu estou procurando validação do outro porque eu não tô alicerçado ou comprometida com a minha autoestima. O segundo passo é não ser rejeitado, é aprisionador. Assumir isso, assim.
Então, a tentativa de manter-me não rejeitado vai me aprisionar na busca, né, na ânsia de ser aceito eternamente. O passo 3 é usar a paixão e a carência avassaladora como espelho. Ai, gente, é aqui, tá? É aqui que mora o Labastura de Cantarei, é aqui que mora o poder. Isso foi o que foi mais empoderador, assim, nas minhas experiências desse primeiro semestre, digamos assim, de 2024, assim. Mais recente, assim, que eu me vi. Foi muito revoltante, tá, gente? Eu me senti vulnerável por esse sentimento da paixão, ou até mesmo da carência. Porque foi o que eu tava dizendo lá no início, né? Fiz essa referência a essa ideia do mentor, do profissional, né, do bem-estar, do autoconhecimento. Então, por vezes, a gente se coloca num lugar já tão bem consciente, ou talvez resolvido, né, e eu tenho tamanha condição de aconselhar e muitas vezes ajudar as pessoas, tenho uma saúde mental e um bem-estar acima da média, então me cobro às vezes, né, sem perceber tá uma certa performance. E aí me ver vulnerabilizado pela paixão, assim, e ainda mais nesses aspectos, né, tipo, complexos, como a que eu citei que não era correspondida, que era algo de uma natureza de projeção, não era nem que eu estava me relacionando com a pessoa, entende? Eu vi isso, eu me senti um adolescente. Eu fiquei assim, meu Deus, o que está acontecendo? Isso não me pertence, isso não combina mais comigo. Só que isso é ser humano. E uma das coisas que eu mais aprendi nessa, e que me faz um profissional tão bom, sem falsa modéstia, com todos esses anos de yoga principalmente, é conseguir integrar a sombra, né? É não negar a sombra, porque assim, dá pra ver que eu não sou um Hare Hare, né? Dá pra ver que eu não sou uma pessoa puritana, né? De tudo, muito pelo contrário. E essa sempre foi uma pauta dentro do meu trabalho, assim, essa sempre esteve na minha identidade, assim, eu estou no mundo, estou me sujando no mundo, entende? Só que é isso, herdando da minha criação cristã, inclusive, muitas vezes eu me cobro não estar mais no mundo, estar aqui como um ser de luz iluminado, enfim, então, assim, eu agradeço a Deus, sim, por ter me colocado vulnerável para poder reconhecer aquilo que há em mim, né? Tipo, cara, tá, como que isso... E é sobre isso, esse é o passo 3 que eu quero trazer para vocês e que vai dar essa condição de usar a paixão e a carência, né? Usar essa paixão e a carência como um espelho. O que isso quer dizer, gente? Eu tiro o outro do centro nesse momento, então tá, tô apaixonado, vamos colocar assim. Até porque estamos, né? Eu, quem tá aqui comigo, tá apaixonado. Estamos apaixonados. Eu tô apaixonado por quem? Por essa pessoa aqui, essa persona, ok? E aí eu tendo a olhar para ela. Os meus olhos. Veja o que eu estou dizendo. Os meus olhos estão para ela. Ela é o centro da minha atenção. A pessoa que é o alvo, vou chamar assim, tá? Que é isso. Ela é o alvo do meu sentimento. Quase que eu vítima desse sentimento tão sufocante que pode vir a ser. Beleza. A minha provocação, se eu torno ela um espelho, os meus olhos que estão centrados só nela e que não, veja bem, que não está nem enxergando ela. Porque o que eu estou enxergando é aquilo que eu anseio, é o que eu desejo. São as minhas carências, é a minha necessidade. Tem um que narcísico nessa paixão. Eu não estou olhando para o outro como quem o outro é, ou seja, os defeitos, as camadas complexas desse ser humano. Né? Convenhamos. Quando a gente se apaixona pelo personagem que lá, anos atrás, na minha adolescência, quiçá, eu projetei. Aí eu olho para essa vítima da minha carência e penso, acho que você pode ser escalado como personagem, você combina para fazer o papel do amor da minha vida. Acho que vai ser você, já tem as cenas todinhas para você. É mais ou menos assim que o surto da paixão funciona, né? Pegou? Tamo aí? Tamo aqui? Ok. Então a minha provocação para usar a paixão e carência de outra forma, e que eu aprendo aqui, ó, na marra, é usar essa pessoa como espelho. O que isso significa? Você é o espelho que reflete a imagem do Senhor, mas chora se o mundo ainda não notou. Cara, o que isso diz sobre mim? Não é sobre o outro. Eu me sinto dessa maneira, por que eu estou remexido dessa forma? Por que eu estou dando espaço para o outro me magnetizar assim? O que isso diz sobre mim? O que em mim que ficou enfeitiçado pelo outro? Sabe? É porque ele tem esse carro muito legal? Pode ser, possibilidades. É porque ele tem esse trabalho legal, porque ele tem essa carreira legal, ou porque ele tem esse hábito legal. Tem alguma coisa nessa pessoa que me capturou. E eu preciso reconhecer, eu estou capturado. Só que, se você não tem esse nível de gerenciamento de emoções e de autoconsciência, de compromisso consigo, volta lá no passo 1, né? Se você não tem isso fincado, as suas raízes lá da introdução, lembra?
Você não vai ter essa capacidade de olhar e desconstruir e fazer aqui tipo um movimento de engenharia reversa dentro dessa situação, dessa paixão. Então eu só vou naturalizar. Eu falo, não, ele é o amor da minha vida. Então, o que eu estou propondo é muito difícil no final das contas, acho que vocês estão percebendo, mas é possível. É possível, é o que eu tenho feito. É desafiador, a paixão continua sendo avassaladora. Mas frente a essa paixão desafiadora, olha, por que isso está me avassalando? Essa palavra não deve existir, né? Por que isso está me sacudindo dessa maneira? Por que isso está me prendendo aqui? Quais são as partes dessa pessoa que se prende a mim? Quais são as partes de mim que se prende a ela? Entende? E aí a gente faz perguntas, as perguntas têm o poder de nos libertar. Então, o que tá refletindo esse espelho que é essa pessoa? Que é essa vítima ou esse objeto amado aqui nesse momento? O que isso diz sobre mim? O que eu preciso compreender melhor sobre mim? Eu tive uma tendência, né, de rejeitar essa carência e pensar, porra, não combina, eu não quero ser carente. Mas foi muito importante olhar e falar, oh, veja bem, ainda sou. Depois de todo esse trabalho, toda essa jornada, anos e anos aí, um monte de meditação, um monte de autocuidado, ainda sou carente. Ainda está aqui. E como que eu posso articular essa carência a meu favor, de certa forma? Então, eu me permito me vulnerabilizar, como foi dito lá na introdução, me permito me afeiçoar, me relacionar, dar carinho, enfim, estar disponível para ser rejeitado pelo outro, dar esse direito. É fácil? Não, não é. Mas vamos lá. Eu me permito tudo isso, e enquanto eu estou vivenciando essa andança, enquanto eu estou vivenciando, dando espaço para essa paixão, ou dando espaço até mesmo para perceber até aonde minha carência me leva, né? Porque ela pode nos levar a lugares complexos, difíceis, feios, ou às vezes uns lugares bonitos, assim, né? Movido pela carência, você vai se movimentar, o importante é isso. No que eu estou propondo aqui de usar como espelho é que você use a paixão e a carência como força motriz para se movimentar. E aí, numa direção oposta, muitas vezes a gente se paralisa. Porque a gente dá ao outro tal poder de maneira que, eu só vou conseguir viver se eu tiver o aceite, se eu tiver o sim, se eu tiver o cuidado vindo do outro. E aí vocês percebem que todos os passos que eu dei aqui, desde a introdução, eles não funcionam exatamente isoladamente, né? Você não vai ter condições aqui de usar essa paixão como espelho se você não tem as suas raízes, se você não entendeu o que eu trouxe, né? Que é a sua responsabilidade, a sua integridade. Se você está terceirizando isso, demandando isso para o outro ser responsável pela sua felicidade. Você vai ter uma tendência, você vai querer mudar para poder, enfim, ser aceita pelo outro. E aí você precisa o tempo todo se lembrar, cara, mas eu tenho um compromisso antes desse outro, eu tenho um compromisso comigo. Então é isso, eu todo o tempo perguntar, né? O que essa paixão, esse sentimento, essa confusão aqui, o que isso está revelando sobre mim? Porque você está vivendo a sua vida, né? Expandindo a sua consciência. Então que você possa, de fato, aprender com isso. Bom, eu sei que é um conteúdo muito denso. Como é que estão aí as Anas que estão presentes aqui? Como é que chegou para vocês? Digam aí. Quero saber, tá? A gente está caminhando aqui para o nosso fim. Eu trouxe 3 passos, então. Recapitulando, a introdução foi sobre você ser responsável pela sua integridade. Você é a pessoa responsável pela sua integridade, não o outro. O primeiro passo 1 é... O primeiro passo 1 foi foda, né? O passo 1 foi inverter a ordem, ou seja, eu não estou com baixa autoestima. Não fico com baixa autoestima quando eu preciso da validação do outro. Eu preciso da validação do outro quando eu tenho baixa autoestima. O segundo passo foi reconhecer, né, assumir que não ser rejeitado é aprisionador. Então, enquanto eu ficar nessa luta de não ser rejeitado, eu vou estar aprisionado. E o terceiro e último passo é usar a paixão e a carência avassaladora como espelho. Tirando do outro o poder de projetar, não é o outro que... Não é por causa desse outro, porque por ele existir que eu me apaixono. Eu me apaixono por ele porque por eu existir, pelas minhas carências, pelas minhas necessidades, pelos meus anseios. E aí a paixão já está em mim. E ela só encontra ali um objeto para ser depositada. Então preciso desnaturalizar isso, fazendo esse processo de trazer uma certa sobriedade. Amigo, sério, foi muito generoso da sua parte. Amigo, obrigado. Eu, sério, estou muito feliz com esse conteúdo. Quem está recebendo aí... Uau, né? A gente sabe quanto que a gente não ouve isso no cotidiano. Então, assim, eu estou muito feliz de verdade, porque isso me importa muito de verdade. Preciso, gente, caminhar com esses passos. Sim,
E se você tá aqui é porque ressoou e fez sentido pra você e pra você que tá me ouvindo aqui também. Inclusive, gente, é isso. Ouça, reouça, caminhe com seus passos. E para quem, né, entende que quer caminhar tendo um acompanhamento, é isso que eu faço na minha mentoria. Isso o quê? Caminhar para os passos da paixão? Não. Mas conseguir te ajudar a desenvolver essa capacidade de olhar para si, de trazer essa sobriedade a partir desse gerenciamento das suas emoções. Então a gente tem encontros, né, coletivos ali, imersões, onde a gente fala sobre as temáticas que nos acomete no processo de desenvolvimento pessoal, e o meu acompanhamento individual nas sessões são todas para que você consiga fazer o seu processo de gerenciamento de emoções, para que você tenha a capacidade de construir uma rotina onde mesmo que você se apaixone, seja atravessado pela carência, você consiga estar comprometido e se acompanhando no processo de autodesenvolvimento e autoelaboração, tendo esse eixo, né, de ocupar o seu centro, que é a frase que eu tanto trago aqui. Islam Zumbi, amei o nome, viu? Cheguei no meio, amei tudo, vai ficar salva a live? Um tapão na minha cara. Ai, que massa, acho que eu não te conheço, né? Depois, se quiser trocar com a ideia comigo no direct, as boas-vindas está aqui, tá bom? Que a gente possa estreitar os laços. Vai ficar salva não somente aqui, não, tá? Isso fica lá no meu canal do YouTube e também no meu Spotify, como um episódio do podcast que foi gravado ao vivo. Então, você pode entrar em qualquer uma das duas plataformas que vai ter muito conteúdo e pode te ajudar nesse sentido também. Obrigado pela presença, viu? Posso pedir um ouro a vocês? Para quem vocês são novos aqui, né? Mas assim, aqui que eu digo no ao vivo. Entre véu já estive aqui outra vez. Mas vamos lá, gente. O que é o ouro? Pra gente finalizar, o que foi que te atravessou, que te marcou, e que você vai levar aí pra casa, que tá na tua cabeça aí até agora, do que você ouviu, seja pouco ou muito do que você ouviu, o que te pegou aí? Tá ligado? Esse é o ouro. Então, ao invés. Vocês já falaram aí que foi generoso da minha parte, que foi um tapão, mas agora eu quero que você use o seu poder de articular palavras. Que você, né, tá aqui saindo da zona de conforto. Então, usa aí seu poder e diga como que isso te atravessou, porque é assim que a gente finaliza aqui, sempre esse ritual. Enquanto isso, eu vou beber uma água, né? Porque minha garganta tá. Fala, peraí. Até cantei aqui. Vamos lá. Estou esperando o ouro, hein? Pra encerrar. Ai. Ouro. Cami, eu não acredito, Cami. A essas horas, menina. Cara, esse conteúdo, cara. Porra. Tu tava presente mesmo sem estar. Depois tu ouça lá no Spotify. Foi tudo, hein? Tamo já no ouro. Mas olha, eu acho que você vai gostar. Quero já ouvir você falando depois de ouvir. Então me manda uma mensagem quando você ouvir, tá? Chegou no final, meu amor. Mas vamos lá. Entre o Belgice, o ponto de sair da posição de vítima. Me coloco ali sendo. Todos nós, tá? Me coloco ali sendo tá, ela disse. Quando vejo, tô lá. E é um babado sair. Muito confortável apontar o dedo. Sim, é muito confortável e muito também improdutivo, de certa forma. E é isso. Você vai realmente. É um treino, tá? É um treino, um recondicionamento. Mas que bom que você tá conseguindo assumir isso, tá? É difícil mesmo. Vamos lá. A Tauriana disse: cuidar da minha autoestima ao invés de procurar validação foi o meu maior ensinamento. Massa, amiga. E não é uma novidade, né? Cuidar da autoestima pra vida toda. Mas vamos nessa. Porque senão. Mas acho que a gente precisa, às vezes, desse papo reto. É quase um olhar no espelho, né? Porque a gente está repetindo isso igual uma maluca. Sem perceber, né? Porque vai no automático já. Então, tipo, eu não percebo que a minha autoestima tá baixa e vou exigir do outro. Me ame. Me ame para que eu possa me sentir alguém. E, porra, não, calma aí. Eu preciso me desbagunçar para eu poder me amar e receber, até mesmo para poder receber o amor do outro num lugar saudável, né? E aí, vamos lá, né? De cortar o cabelo, fazer uma massagem, mas quem quer, ouvir uma música, qualquer coisa para fazer a energia de gostosa retornar para o nosso corpo. Marina disse aqui: estar no meu centro está sendo a principal questão no momento. Entrei aqui porque vi sua postagem sobre isso e peguei o final, mas acho que neste sentido geral de estar no centro de mim, em presença. Muito bom. É para sempre uma questão, Marina. Obrigado pela presença, viu? Acho que a gente não se conhece ainda, mas se quiser também estreitar os laços aí, conversar no direct, é nóis. Tô aqui da academia. Meu Deus, Cami, parabéns!
Parabéns! Parabéns, porque foi uma luta para você assumir o compromisso com a academia, hein? Que você continue aí uma nova mulher. Até porque fez aniversário recentemente, merece. Parabéns, viu, de coração. Parabéns por estar treinando. Força aí. Islam disse, Islam Zumbi, sobre nos amar e ver que a carência do outro, e ver que a carência do outro de nós mesmos nos amar além de qualquer coisa e ser espelho para nós mesmos, porque no final é nós por nós. Por aí. O outro tá aqui, né? Eu gostei. Você falou nós por nós, mas tem um sentido também, né? O nós já é eu como outra pessoa, né? Então é isso. É importante dar espaço pro outro, mas sem que eu não esteja incluído, né? O outro, vocês entenderam todo o tempo, né? O outro está nessa equação, o outro está nesse episódio, o outro é importante. Quando eu me permito me apaixonar, porra, eu sinto vivo, eu canto coisas bonitas, sabe? A cor fica diferente, é gostoso demais. Só que eu não posso não estar presente dentro dessa. é, Pensa que a paixão como um processo químico, porque de fato é o que acontece dentro da gente, né? Com vários hormônios sendo liberados, mas pensa num processo químico, numa mesa de um laboratório, existem vários elementos aqui, né? Que vão reagir um ao outro. Ou seja, você precisa ser um elemento presente nessa mesa. E muitas vezes, quando a gente se apaixona num jeito menos positivo da coisa, é porque eu não tô mais presente. Tô presente só em formato da carência, sem trazer esse nível de clareza, né? De o que eu. Mas tá, por que eu estou carente disso? Será que existe outro lugar que eu consigo receber isso, que não através de eu responsabilizar ou de eu exigir isso dessa pessoa? Será que se eu recorrer a algum hobby, alguma atividade, alguma ação, eu posso receber do qual eu estou carente nesse momento? Entende? Esse nível que é não estou chamando de sobriedade, mas é essa capacidade de inteligência emocional, de fato, né? De cotidianamente a gente nutrir hábitos que devolvam para a gente essa capacidade. Essa semana na mentoria a gente tem feito um desafio de um balanço diário. O que é esse balanço diário? Eu já falei sobre isso em alguns vlogs lá um vlog do canal, tá? Mas é você conseguir finalizar o dia, ou eu faço de manhã quando eu acordo, né? Eu olho pro dia anterior e vejo, tá, o que foi bom naquele dia? O que foi ruim nesse dia? O que foi bom? Como que eu criei isso? Veja bem, como eu criei isso. Não é tipo, como isso aconteceu? Eu preciso me colocar nesse centro. Qual é a minha responsabilidade nisso que eu vivenciei? É nesse sentido. Tá, como eu criei isso? E como eu posso fazer isso continuar ou isso melhorar? Gente, eu respondo isso todos os dias. Tá? Amanhã eu vou responder isso sobre hoje. Talvez eu faça, foi bom a live. Tá, então como que eu criei a live? Eu me organizei, eu planejei bem, eu tô bem organizado, por isso consegui fazer a live. Como eu posso fazer isso melhorar? Manter, tipo, a divulgação prévia da live. Vocês estão conseguindo entender? E a mesma coisa sobre o que foi ruim. O que foi ruim no meu dia? Como que eu fiz isso acontecer? Saca? O que foi ruim? Eu não vou me expor, porque eu já me expus demais, né? Mas com certeza eu vou encontrar o que foi ruim, porque sempre tem. E aí depois eu vou responder, tipo, como que eu fiz isso acontecer? E como que eu posso fazer para isso não se repetir, entende? E aí, cara, isso é muito você voltar pro seu centro. Tipo, às vezes eu percebo, ontem eu não consegui ler. Por que eu não consegui ler? Porque eu fiquei até muito tarde estimulado nas redes sociais, entende? Então, esse nível de autocompromisso, que normalmente se você não para nem para se educar nesse sentido, você não vai ter condições de fato de desempenhar todos os passos que eu compartilhei com vocês aqui hoje, entende? Só que fazer isso sozinho é muito difícil, né? Por isso você vai se beneficiar de estar em coletivo nessa direção, né? Então, assim, esteja aqui comigo nos episódios, enfim, que isso certamente vai estar beneficiando, mas ao mesmo tempo esteja atento aos outros conteúdos que você consome, que possa te manter nessa vibração, né? Nessa direção. E claro, se você tiver condições de se comprometer com esse processo enquanto formato de mentoria, é isso que a gente está fazendo lá dentro, cara. Eu e um monte de mulher, no momento só tem mulher agora. Mas que as mulheres, né, estão à frente dos homens na busca de si, né? Então estamos lá todo dia dando check, balanço diário, check. Registro financeiro, que aí cada um tem suas metas da vida, né? Registro financeiro, check. Meditação, check. E aí eu faço esse acompanhamento ali, de fato, para que as pessoas consigam chegar aonde elas se predispuseram a ir, no que significa ocupar o centro para cada um, né? E aí, se você está no Spotify ou se você está no YouTube, tem um formulário de aplicação para a mentoria aí. Ou se você quiser, entre em contato comigo direto no direct. A gente conversa para entender se a mentoria faz sentido para você, enfim, para viver esse processo aí. Estamos bem?
Amei. Depois do ouro a gente já conversou bastante, né? Então, gente, boa noite, bom descanso para vocês nessa terça-feira. E tamo junto aqui terça-feira que vem, tá bem? Beijo no coração de vocês. Obrigado pela companhia.